Boa noite a todos. Estamos iniciando uma transmissão e, como sempre, a gente começa um pouquinho antes e começa a aguardar as pessoas se conectarem aqui com a gente, começar a aparecer as carinhas de quem está assistindo para a gente realmente entrar no assunto. Então, desde já agradeço quem está assistindo aí. Se você estiver assistindo o replay, a reapresentação em algum dos nossos canais, ou no Facebook, ou no YouTube, a gente procura fazer essas transmissões para levar um pouquinho mais de informação para você que gosta de acompanhar os nossos assuntos da TSKF em geral. Então eu peço para quem estiver assistindo aí, quem entrar, já dá aquela confirmação de que o áudio está legal, a imagem está boa, e a gente torce para a internet poder ser constante e não haver nenhuma interrupção, tá bom? Já estou vendo algumas pessoas conectadas, nossos primeiros participantes aqui chegando. Então o mestre Danilo já está aqui, bem-vindo, obrigado. O Rafael Soares está falando boa noite aqui. O Nicolas, deixa eu ver quem mais. Camila Parangaba, que está aqui assistindo. Ana Paula Damori, Marcos Mantovani, mestre Luiz Fabiano, mestre Antônio Carlos. Boa noite para vocês. A Shimu Thaís Versati está aqui também. Boa noite para Ana Paula Damori mandando boa noite aqui. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Maurício Feitosa está assistindo. O Ivan Magalhães, o nosso bichão do Kung Fu, está aí conectado. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais gente chegando aqui para falar com a gente. Everton Nascimento, grande Everton. Isso aí também está conectado. A gente sempre começa antes e aguarda as pessoas chegarem aí, se aglomerarem da forma que é possível, que é permitido nesse momento. Marcos Mantovani, boa noite. Aline Cristina, Monique Benício, Yuri Laurentino, Little Pet. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Aline Cristina, mandando aqui. Lembrando que tem um pequeno delay, né? Entre a pessoa enviar a mensagem e eu conseguir visualizar aqui. Então a gente respeita esse delay. Então se você vê que eu demoro um pouquinho para responder, é por esse motivo, tá bom? Então agradeço aí ao pessoal que está conectado. E eu estou tentando aqui ver as mensagens para a gente entrar no nosso assunto do dia. Eric Kupti está conectado aqui, mandando boa noite. Agradeço aí o seu boa noite também. Boa noite para quem está assistindo. Legal. O nosso assunto de hoje tem a ver com Kung Fu? Claro que tem. Quando a gente fala de treinamento, de atividade física, sempre vai estar relacionado com Kung Fu, que é um exercício aí, uma forma de se exercitar que a gente difunde na nossa rede TSKF, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns termos que são utilizados no dia a dia, que ninguém é obrigado a saber, mas se a gente pode levar um pouquinho de informação para todo mundo, a gente faz isso por aqui nesse momento. Então a gente vai falar sobre tempo de reação e reflexo. Por que a gente vai falar sobre isso? Geralmente as pessoas chegam nas nossas escolas com alguns conceitos, né? Ou dizendo que precisam treinar, fazer uma atividade física por alguns motivos, né? E aí a gente vai fazer essa abordagem sobre esse tema de hoje, que é tempo de reação versus reflexo, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá bom? Então lembrando, hoje estamos aqui no dia 17 de abril de 2020 e estou falando aqui de Fortaleza. Você que está me acompanhando aí, assistindo o vídeo, eu sou o Rafael Garcia, dou aula aqui na TSKF já há muitos anos, desde 2003. É uma alegria estar em contato com os alunos e com os demais mestres e professores. E nesse momento a gente tem feito várias lives, várias transmissões, que é uma forma da gente estar próximo de cada um de vocês. Tá bom? Vamos entrar no nosso assunto? Então, como eu estava falando, a gente vai falar sobre tempo de reação e reflexo. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A gente vai explicar por quê, tá bom? Então, quando a pessoa chega lá na academia, na nossa escola,
geralmente as pessoas falam algumas coisas que são muito comuns, né? Você mesmo que está aí, que é aluno da academia, ou você que ainda não é nosso aluno, mas que faz alguma atividade física, algum exercício em algum lugar, provavelmente você já se pegou falando isso em algum momento. Então vamos supor, você chegou lá na nossa escola e quis saber sobre aulas, e aí você falou assim, eu estava precisando fazer alguma coisa, me movimentar, porque eu estou acima do peso, por exemplo. Ok, é uma expressão correta. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu estou procurando fazer uma atividade física, como Kung Fu, que eu me interessei, porque eu sou muito sedentário. Beleza, está correto também, é uma expressão normal. Mas aí a gente começa a ouvir algumas coisas meio diferentes, assim, né? Então, por exemplo, a pessoa chega e fala para mim, eu não faço nenhuma atividade física. Será? Pode ser que você não faça um exercício físico, mas atividade física você faz. Se você anda, você já está fazendo uma atividade física. Mas esse tema eu deixo para depois, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Só para ilustrar. Então, às vezes a pessoa fala isso, não faço nenhuma atividade física. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nenhuma coordenação motora. Aí eu fico pensando, nossa, como será que essa pessoa veio até aqui? Ela estava deitada numa maca e alguém veio trazendo ou ela veio andando? Se ela já veio andando, caminhar já exige algum nível de coordenação motora, não é mesmo? Então, mas tudo bem, é um outro assunto. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho memória nenhuma, eu não consigo lembrar de nada. Essas horas eu até penso em perguntar para a pessoa assim, qual é o seu nome mesmo? Para ver se ela não tem realmente memória nenhuma. Porque alguma memória ela tem, ela pode estar destreinada, ela pode estar esquecida, alguma coisa assim, tá bom? E a que eu uso, que a gente vai usar hoje para explorar o assunto, é quando a pessoa fala assim, eu preciso melhorar o meu reflexo. Na hora que a pessoa fala, eu entendo o que ela quer dizer, mas eu sei que ela não está falando de reflexo, ela está falando de tempo de reação, tudo bem? Então a gente vai explorar um pouquinho esse tema e falar a diferença entre os dois, para que a gente use corretamente os termos para cada coisa que a gente quer dizer no momento, tá bom? Antes de aprofundar, vou pedir para vocês já compartilharem aqui a transmissão, quem puder, clica aí no compartilhar, para mais gente poder assistir e acompanhar com a gente, ou agora, ou em algum outro momento que a pessoa se conectar. Vou pedir também para você curtir. Eu gosto de ver aquelas carinhas subindo aqui assim, ó, com a risada ou com o coraçãozinho, fica subindo aqui na tela, eu acho muito legal. Então pode clicar um montão de vezes assim, ó, que vai aparecendo as reações aqui pra gente. É divertido ver os coraçõezinhos e as risadas aqui subindo, tá bom? Vou dar boa noite para quem chegou aqui, vamos correr aqui na tela para ver, antes da gente explorar mais o assunto. Luiz Sérgio, boa noite. Francisca Helena Macedo, Doroti, boa noite, Isabela Melo, mandando boa noite, mestre, família TSKF, tamo aí, Cristiane Soares Galdino, nosso instrutor, Walter Alipe, boa noite, o Márcio Santos está aqui também, boa noite, André Toledo, que já visitou a gente aqui em Fortaleza também, John Silver, o Thiago Amici também está aqui, tá bom? E o nosso grão-mestre Gabriel Amorim, está aqui com a gente hoje acompanhando. Sempre agradecemos ao nosso mestre fundador. Ele sempre incentiva que a gente explore essas oportunidades que ele dá para que a gente desenvolva vários aspectos, entre eles o de estar falando aqui com vocês. Ele é o fundador da nossa escola. Sem ele não haveria nada disso do que nós estamos fazendo aqui, então a gente sempre aproveita todos os momentos para agradecer ao nosso mestre Gabriel, tá bom? E o João Quintino está aqui também, mandando boa noite. Boa noite. Vamos lá. Então, como eu falei, as pessoas chegam falando que estão sem reflexo na academia. Como assim sem reflexo? Todo mundo tem reflexo. A pessoa fala isso pensando em tempo de reação. Então, vamos ver a diferença entre essas duas coisas. Quando você fala em reflexo, o que é isso? O reflexo é uma resposta a um estímulo, tá bom? Essa resposta tem algumas características. Primeiro que ela é involuntária, você não pensa para dar essa resposta, o seu corpo dá essa resposta automaticamente. Ela é estereotipada, ela é sempre igual. Então eu vou até dar uns exemplos aqui para vocês, que vai ficar bem mais claro mais lá na frente, tá bom? Então vamos guardar essas informações. O reflexo é uma resposta, é um estímulo, ela é sempre igual, então ela é estereotipada, ela acontece sempre da mesma forma, tá bom? E ela não requer raciocínio.
você não pensa para o seu corpo responder de forma reflexa ou reflexiva, tá bom? Aquela resposta que pode ser muscular, pode ser de uma glândula, ela é automática, digamos assim. Como funciona? Você teve um estímulo, aquilo é percebido pelo seu organismo por um neurônio sensitivo, pode ser do tato, por exemplo, pode ser da audição, enfim. Então é sensitivo, pode ser de alguns dos sentidos que nós temos. Ela viaja até a medula espinhal, não é a medula óssea, não confundam as coisas, tá bom? Medula óssea é outra coisa, medula espinhal é aquela que você tem aqui no desenho do esqueleto, vem aqui nas costas, aqui tá descendo, tá bom? E dali o seu sistema nervoso envia uma resposta para realizar algo, por exemplo, um movimento músculo-esquelético, um movimento muscular, tá bom? Então, a viagem que acontece desse estímulo vai somente até a medula espinhal. Você não pensa, não tem uso do córtex cerebral, tá bom? Então eu vou dar um exemplo bem prático. Você está andando descalço, pisando, e de repente no meio do caminho, sem você olhar para baixo, tem uma tachinha. Sabe aquelas tachinhas? Parece um preguinho assim. Quando você começar a encostar a sola do pé naquela tachinha, o seu organismo vai perceber, através desse neurônio sensitivo aferente, tá bom? E vai enviar uma resposta de dor. Essa resposta vai somente até a sua medula espinhal. E dali, ele já vai enviar um comando para você fazer o quê? Tirar o pé dali rapidamente. Se você não tiver esse reflexo, você vai continuar pisando e vai afundar o pé na tachinha, até ela furar seu pé inteiro. Não é isso que acontece. Geralmente você começou a encostar, você já tirou, tá bom? Então é assim que funciona. A informação, que é o estímulo, viaja até a sua medula espinhal e dali ela já envia uma resposta para que o seu corpo haja. Então eu vou dar um exemplo, um outro exemplo aqui, que vocês vão ver que é impossível você pensar para fazer isso. Você não tem como raciocinar um reflexo. Sabe aquela sensação que você tem de arrepio quando você está com frio, que o corpo treme? Então, se eu falar para você que está assistindo aí agora, treme, sente frio, treme aí com frio, você consegue? Você não consegue, isso aí é uma resposta que o seu corpo dá ao estímulo, que é o frio, tá bom? Se eu disser para você, sabe aquela expressão que a gente usa, que a gente fala assim, fiquei com água na boca, isso é um reflexo. Até tem um experimento do Pavlov, quem quiser procurar aí na internet, procura o Pavlov. Ele fez um experimento usando cães. Eu vou falar sobre o experimento já, mas essa expressão que a gente usa de água na boca é um reflexo que a gente tem quando a gente pensa, por exemplo, em comida. Então você está com fome. Para mim sempre funciona com pizza, por exemplo. Se falar em pizza, já a nossa glândula começa a salivar, se você está com fome, que é para preparar a digestão. Então isso é uma resposta reflexa. Agora, se eu falar para você, saliva aí, você não consegue começar a salivar do nada. Agora, se a gente começar a pensar em pizza, em churrasco, quem é vegetariano aí, por exemplo, vegano, em soja, em lixia, sei lá, naquilo que te satisfaz, que te apetece, beleza. Pode ser que você comece a salivar agora mesmo, tá bom? Então isso é uma resposta reflexa do seu organismo. Você não precisou processar essa informação no córtex, tá bom? Por que o Pavlov fez isso? O Pavlov fez um experimento usando cães em que ele testou o reflexo condicionado de um ser vivo, né? Então o cachorro, toda vez que ele recebia carne, tocava a campainha, né? Então ele associou o som, né, o estímulo sonoro, com o estímulo da carne para ele salivar. E aí ele fez isso várias vezes, e cada vez que ele dava a carne e tocava a campainha, o cachorro salivava, e depois ele entregava a carne. E a grosso modo, teve um momento que ele só tocou a campainha e não deu a carne, e o cachorro ficou lá babando, né? Então ele, pelo experimento dele, ele viu que ele associou o reflexo condicionado ao cachorro retirando a carne. Então o que realmente fazia o cachorro salivar era a carne, mas ele associou ao estímulo sonoro e aí ele provou que o reflexo poderia ser condicionado, tá bom?
Um exemplo muito famoso que todo mundo sabe sobre reflexo é o reflexo patelar. Sabe quando você está sentado e aí vem o médico e bate no seu joelho assim, ó, faz tum, e aí você chuta? Então, mesmo que você não queira, você vai chutar, porque é um reflexo, tá bom? E a resposta vai ser sempre igual. Toda vez que alguém vier com aquele martelinho bater na sua patela, vai mexer do mesmo jeito. Não tem como mexer diferente. Por quê? Porque é uma resposta reflexa. Ela é estereotipada, ela é sempre igual e não usa o raciocínio. Foi o seu corpo que reagiu. Beleza? Tudo certo até aqui? Agora a gente vai começar a falar da outra coisa, que é aquilo que as pessoas realmente procuram quando elas vêm fazer atividade física e quando vêm treinar com a gente, que é o tempo de reação, tá bom? Quem tá curtindo, põe os balõezinhos aí, dá as curtidas, eu gosto de ver as carinhas subindo aí de felicidade. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode escrever aí que a gente vai vendo quem tá assistindo e quem tá perguntando, tá bom? Porque a gente já vai entrar agora no tempo de reação, que é o que interessa pra gente. Aê! Tô vendo aqui, mais gente chegando, Sário Cesino, Pietro Cavalieri, beleza? Estamos com bastante gente já assistindo aí, eu gosto quando fica cheio de gente. Beleza, e o tempo de reação? Tempo de reação é aquilo que você queria dizer quando você chegou na academia e falou que queria treinar o seu reflexo, tá bom? Tempo de reação é voluntário, é aquilo que você pensa para fazer. E quando você fala que queria melhorar o seu tempo de reação, é porque você queria que o seu tempo de reação fosse menor. Ué, mas aí vai ficar pior se for menor? Não, vai ficar melhor se ele for menor. Vamos explicar. Como funciona o tempo de reação? Ele é voluntário, então ele envolve um estímulo, começa a acontecer alguma coisa, que aí você processa aquela informação, processa aquele estímulo. Aonde acontece esse processamento? Na cachola, no córtex. Você começa a processar, que é a sua tomada de decisão. Conforme você decide o que você vai fazer com aquele estímulo, você organiza uma resposta para ele. E aí quando você responde aquele estímulo, você teve o ciclo completo do tempo de reação. Quando você inicia a resposta, é quando começa a contar o seu tempo de reação. Nossa, é muito complicado. Não é, é fácil de você perceber o tempo de reação, porque eu vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? É importante dizer que, naturalmente, o tempo de reação, essa resposta a um estímulo, quando ela é processada, quando ela é um tempo de reação, ela varia. Por quê? Porque ela envolve uma decisão. Você vai decidir o que fazer com aquele estímulo, tá bom? Quanto menor o tempo de reação, mais rápido. Por isso que você quer que ele seja menor. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. A largada da Fórmula 1. Então os pilotos estão lá, fizeram a volta de apresentação, né? Deram aquela volta, pararam todos os carros, cada um na sua marca, ficam esperando as luzes do semáforo. Para quem está em São Paulo é farol, para quem está em outras regiões é sinal, o semáforo, tá bom? Eles vão acendendo, o mestre Danilo sabe bem como funciona isso aí, né? Ele acompanha aí, é fãzão da Fórmula 1, o mestre Norson também. Então eles ficam acendendo todas as luzes. Hoje em dia, né, estamos aqui no ano 2017, hoje em dia está funcionando assim. Acendem todas as luzes vermelhas, elas vão se acendendo uma por uma, até todas ficarem acesas. Quando elas apagam, é a largada. Aí que o piloto pode começar a movimentar o carro. Existem câmeras em cada carro. Se a pessoa mexer antes do tempo, aquele piloto queimou a largada. Por isso que tem a expressão queimar a largada, tá bom? E aí o cara vai ser penalizado. Então, o piloto ele faz um treinamento para que o tempo de reação dele seja o menor possível para ele poder fazer a melhor largada, ele começar a acelerar o carro antes. Um outro exemplo, esse é um estímulo visual, porque o piloto está sentado lá no carro e ele tem que olhar o farol apagar, todas as luzes vermelhas apagarem, ou o semáforo. Quando apaga, ele pisa no acelerador e vai, tá bom? Então é um estímulo visual. Poderia ser um estímulo sonoro também, tá bom? Que é o caso, por exemplo, da largada de atletismo, por exemplo, dos 100 metros rasos, vamos supor. Antigamente era uma pistola. Teve um ano aí que foi banido, não é mais com tiro. É só o som parecido com uma pistola, mas antigamente era com uma pistola, tá bom? Então vamos imaginar que seja parecido com uma pistola o som. Então quando você assiste lá, por exemplo, o Bolt correndo,
Ele treina isso daí para ele ter um tempo de reação menor para fazer uma melhor largada, tá bom? Todos os corredores. Vamos pegar os 100 metros rasos, que é a prova mais clássica e mais almejada aí do atletismo. Então eles ficam naquela posição lá de largada, parados, ouve a pessoa falar 7, aí ele se posiciona, levanta até um pouquinho assim o pé. Quando vem o estímulo, o cara começa a correr. Ele não pode sair antes, senão ele também queima a largada, tá bom? Então pelo estímulo auditivo, ouviu o som, ele começa a correr. Quanto mais rápido, mais na frente dos outros o cara vai sair, porque ele reagiu mais rápido, tá bom? Então esse é um exemplo de tempo de reação também. Um outro exemplo que a gente pode dar sobre tempo de reação, esse é o que a gente mais é induzido a falar errado. Então, quando você está assistindo lá futebol, por exemplo, e o cara dá aquele chute a queima-roupa em cima do goleiro, e o goleiro nem sabe, ele pula tudo de qualquer jeito, a bola bate nele e sai. Aí o narrador geralmente fala, né, grande defesa, foi puro reflexo. Nessa hora dá vontade de se rasgar, porque não foi reflexo, tá bom? Não foi. Foi tempo de reação. O goleiro viu a bola e pulou de um jeito que ele tentou alcançar. Geralmente os melhores goleiros têm o tempo de reação menor, porque ele pula mais rápido, ele decide rapidamente na mente dele para onde ir, para que direção, para fazer a defesa da melhor forma possível. Por exemplo, o Cássio, goleiro campeão mundial pelo maior time do mundo, Corinthians. Tá bom? Então, o goleiro não reage não é reflexo quando ele defende a bola, tá bom? Ele está fazendo um tempo de reação, o mais rápido possível, de acordo com a decisão que ele teve, por exemplo, para defender um pênalti. Então você está lá assistindo, o cara vai bater o pênalti, o goleiro não sabe para que lado que o cobrador vai chutar. Então ele fica esperando e tentando captar a maior quantidade de sinais possível que aquele cobrador está dando para ele na hora que ele está correndo para a bola. Então ele vai correndo, ele está olhando a expressão corporal, para que lado ele está inclinando, para onde o cobrador está olhando, para que lado o pé está tentando virar e tal. E aí a pessoa vira o pé, o cara fala, ele vai bater para esse lado aqui, aí ele pula. Às vezes o cara acerta, vai para o lado certo. Às vezes ele decidiu antes de reagir, ele fala assim, bom, esse cara geralmente pula para o lado esquerdo, então já cobra para o lado esquerdo, então já vou pular para cá porque é maior a chance. Aí ele está adivinhando o canto. Mas no tempo de reação, se a pessoa vai aguardar o estímulo, ela está lendo o que está acontecendo, veio o estímulo, começou a andar a bola, o cara começa a pular para aquele lado para onde a bola está indo. Pronto, ele iniciou o tempo de reação. E é isso que a gente procura treinar quando estamos na academia. Quando a pessoa vem na academia, ela fala assim, preciso melhorar meu reflexo. Na verdade, ela está querendo dizer, preciso melhorar o meu tempo de reação. Por quê? Porque a pessoa está imersa num mundo em que ela anda desligada, está sempre ouvindo o Walkman na rua, né? O Walkman nem existe mais, mas tudo bem. A pessoa está com o foninho de ouvido, usando seu smartphone, ouvindo música, desligada de tudo. Aí passa alguma coisa na frente dela, tirando uma fina assim, ela nem viu, então ela quer melhorar o tempo de reação, tá bom? E no Kung Fu, isso existe? Lógico que existe. Se a pessoa foi lá procurar a gente para treinar, é porque ela está procurando melhorar também o seu tempo de reação. A gente vai falar sobre isso agora. Vou só aproveitar para dar boa noite aqui para quem está assistindo. Vamos ver quem mais chegou aqui. Chegou um monte de gente. Maurício Muniz chegou, nosso Marcos Vinícius Barbosa, boa noite. O Lívio chegou, e aí Lívio, beleza? Rafael Mesquita Albuquerque, beleza, isso aí. Até o Lou Immerdorf está assistindo. Hi my friend, how are you? Quem mais? Tia Sônia Tamamoto está assistindo também, obrigado aí, está aqui com a gente, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o tempo de reação no Kung Fu. Quando é que a gente começa a treinar isso no Kung Fu? Vou dar um exemplo, quando você está treinando aplicações. Então, se você está treinando aplicações, geralmente envolve um parceiro na sua frente, um fazendo ataque e outro fazendo defesa. Não é assim que a gente faz? Pois então. Então o cara que vai fazer o ataque vai vir aqui e fazer um soco no seu rosto. A gente treina reagir a isso de várias formas distintas.
Vamos pegar um exemplo de uma reação que a gente faz quando a pessoa está defendendo? Tem aquela defesa, por exemplo, que a gente faz no Tantuí, quem é acima de faixa laranja já sabe disso, que tira aqui assim e contra-ataca, tá bom? Então esse é um exemplo de reação, de que a gente quer diminuir o tempo. Para quê? Para que quando realmente vier alguma coisa na sua direção, se você estiver bem treinado, você vai fazer o quê? Cada vez mais rápido, tá bom? Até ficar... Nossa, o cara faz tão rápido que não aparece na câmera, porque ele está treinado. Então a pessoa pode treinar o tempo de reação para ele ficar mais rápido, ou seja, para que o tempo de reação seja menor, tá bom? Então, às vezes a pessoa assiste um filme lá e fala assim, nossa, eu ouvi dizer que quando o Bruce Lee fazia os movimentos no filme, ele tinha que filmar fazendo um pouco mais devagar, porque o reflexo dele era tão rápido que não saía na câmera. Não, não é reflexo, é tempo de reação, tá bom? Ele fazia as coisas rapidamente, então realmente para a câmera da época podia ser que a tecnologia não fosse adequada naquele momento para captar todas as sequências de movimento, né? Então, quadro a quadro, são pequenas fotos, não pegava tudo que ele fazia, então fazia um pouco mais devagar para a tecnologia da época poder capturar. Então, o Bruce Lee tinha um tempo de reação muito considerável, tá bom? Pequeno e rápido, que é o que interessa. Então, quando você vê outros filmes lá, os grandes exemplos, né? Jet Li, Jack Chan, nossa, eles são muito rápidos, porque é um treinamento de tempo de reação. Então, o tempo de reação deles é pequeno, que consiste em dar uma resposta rápida ao estímulo. Então, sempre o vilão está vindo acertar, e ele está fazendo um golpe rápido, e o cara já antevê o golpe e para ali o movimento do adversário, do oponente, antes mesmo de acontecer, ou aconteceu, ele reagiu de uma forma mais adequada, tá bom? Então esse é o nosso conceito de tempo de reação. Então, da próxima vez que você estiver pensando nisso e falar assim, nossa, meu reflexo está muito lento. Cara, não é o seu reflexo, é o seu tempo de reação, tá bom? Você pode treinar o seu tempo de reação de diversas formas, inclusive algumas divertidas. Tem mais uma coisa legal para dizer aqui. Quanto mais você precisa processar a informação, mais lento fica o seu tempo de reação, tá bom? Então, quanto mais você precisa processar a decisão, quanto mais complicada, mais complexa é a decisão, mais lenta é a reação, porque você precisa processar no córtex aqui mais informações. Então, a gente deu vários exemplos aqui, como na Fórmula 1, ou como nos 100 metros rasos, que tem a largada, né? Então, a única coisa que o cara tem que fazer, né, a grosso modo, na largada da Fórmula 1 é começar a acelerar, porque ele já está com a marcha engatada, já está tudo pronto, ele vai soltar a embreagem e pisar no acelerador. Então, ele tem que fazer isso. O corredor de 100 metros rasos, ele já está na posição, ele só tem que dar o impulso inicial e começar a corrida, tá bom? Se você tem mais elementos para processar, o processo decisório fica mais complexo, mais difícil. Logo, o tempo de reação é mais demorado, tá bom? Fica mais engraçado. Quando a gente faz umas brincadeiras lá na academia para testar isso daí, a gente se diverte pra caramba. Então, fica bem legal de ver. Se você quiser testar agora, a gente faz o seguinte, você que está aí me assistindo, você se distancia um pouco, assim, ó, você dá uns 5 passos lá para trás, em relação à câmera, ao vídeo que você está assistindo, a sua tela aí, tá bom? Dá os 5 passos aí para trás. E aí a gente vai fazer um experimento. Quando eu levantar a mão direita aqui, você dá um passo à frente. Você começa a andar. Se eu continuar com a mão levantada, você continua andando. Quando eu baixar, você para. Vamos fazer esse teste? Vai um pouquinho aí para trás, vai lá. Levanta, estende as pernas, chega um pouquinho para trás. Vou começar, hein? Então vai. Baixei a mão, você tem que parar. Andou, parou. Andou, parou. Andou, parou. Tá vendo? Cada vez que eu levantei a mão, você caminhou um pouquinho em direção à tela, tá vendo? Agora eu vou complicar um pouquinho. Quando eu levantar a mão direita, você vai caminhar para frente. Só que quando eu levantar a esquerda, você tem que ir para trás. Vamos tentar assim? Você vai ver como vai ficar mais complicado. Experimenta, volta lá no ponto inicial onde você estava, um pouquinho mais para trás.
Valendo, hein? Pra frente. Complicou, né? Por quê? Porque agora você teve que processar. Será que eu tenho que ir pra frente? Será que eu tenho que ir pra trás? Então, quando a gente insere mais elementos, você torna o processo de decisão mais complexo. Garanto que quando eu comecei a fazer assim, você ficou, será que eu vou pra frente, eu vou pra trás? Tá bom? Então fica mais divertido. Imagine numa sala com 30 pessoas e a gente fazendo essa palhaçada aí com todo mundo, fica engraçado pra caramba, sendo que quem erra paga flexão. Pô, fica mais legal ainda, fica divertido, né? Então na Aldeota a gente faz essas brincadeiras aí de vez em quando e fica bem legal, tá bom? Queria saber se vocês estão gostando aí do que a gente tá falando, então queria ver as carinhas subindo aí, puf, 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 tá bom? E saber se tem alguma dúvida. Enquanto eu espero alguém escrever aí alguma pergunta, alguma coisa, curiosidade que você queira saber sobre esse assunto, eu vou olhando que chegou mais gente aqui para eu dar o boa noite, tá bom? Eu fico aguardando aparecer. Se não tiver dúvida, é porque eu explico muito bem e aí todo mundo já entendeu de primeira. Olha que beleza. Então vou dar uma olhada aqui. Quem chegou? Pô, mais gente chegou aqui. Chegou nosso amigo Ero Sigoli. E aí, como é que tá, meu caro? Guilherme Zuretz. Beleza, Zurita? Isso aí, vamos passar de faixa aí. Tô esperando ver você com a faixa nova. Beleza? Tá vendo? Ninguém tem dúvida. Eu explico bem pra caramba. Todo mundo entendeu de primeira. Se você... Agora eu vou fazer até uma coisa engraçada aqui. Como eu tô aqui com um auxiliar, com a Camila, que não tá aparecendo aqui no vídeo, eu vou mostrar aqui o que é um tempo de reação. Ela vai me jogar um objeto e eu vou tentar reagir ao objeto de acordo com... Deixa eu ver se eu não vou derrubar nada aqui. De acordo com o estímulo que eu vou receber. Então vai vir um objeto na minha direção. Então eu vou reagir porque é um tempo de reação. Olha lá. Ó. Peguei um objeto. Tá bom? O que aconteceu? Entre a viagem do objeto e até ele chegar aqui, eu decidi capturar. Vamos supor que se a gente estivesse falando de reflexo, que cada vez que acontecesse um movimento dela, eu fizesse isso aqui, ó. Cada vez que ela fizesse um movimento, eu faria isso daqui. Então ela fez o movimento, eu... Fez o movimento, eu... Se fosse reflexo, ela ia jogar o bicho aqui e eu ia fazer isso, ó. Pô, não é esse o nosso objetivo, né? Nosso objetivo quando a gente treina tempo de reação é você tomar uma decisão daquele objeto. Vamos ver, agora eu vou decidir fazer outra coisa. O objeto vai fazer a mesma coisa, só que eu vou tomar outra decisão. Vamos ver se eu consigo. Vai lá. Oi. Depois você passa em câmera lenta aí. Ela jogou em mim e eu soquei o objeto. Agora eu vou tentar fazer outra coisa. Vamos ver se vai dar certo? Consegui pegar dessa vez, tá vendo? É outra decisão. Então isso que a gente está fazendo é treinar o tempo de reação. Tá bom? Vamos ver que chegaram algumas mensagens aqui. E aí a gente vai ver o que a gente pode ajudar aí a responder o pessoal. Ó, o Mantovani falou que pagou 10. Beleza. É assim que a gente faz quando a gente faz as brincadeiras aqui para treinar tempo de reação, resposta e tudo mais. Quando alguém erra, ou fica na resistência, ou faz 10 flexões, assim por diante, tá bom? Ó, o mestre Danilo tá falando, se jogar a hélice eu vou aí. Se jogar a hélice não dá, porque ela tá dormindo agora. Depois eu tiro uma foto e mando pro senhor, tá bom? O que ela mais faz é dormir. O nosso Ivan aqui, o bichão do Kung Fu, falou: mestre, será que seria possível treinar o seu tempo de reação até ele ficar tão rápido, automático quanto um reflexo? Vamos lá, vamos explorar isso aí. O termo correto é autônomo, tá bom? Quem é automático é máquina. Máquina é que é automática. O nosso organismo, nosso cérebro, ele fica automatizado, ele fica autônomo. O que quer dizer que você, quando você passa pelos estágios, pelas fases de aprendizagem, quando você está na fase autônoma, é aquela fase que você pouco processa a informação para executar aquele movimento. Isso é muito fácil de perceber dentro e fora do Kung Fu. Vou dar um exemplo de autonomia, de grau de autonomia para desempenhar uma atividade motora fora do Kung Fu. Vou dar um exemplo bem fácil. Quando você começa a dirigir, quando você aprendeu a dirigir, você tirou a sua habilitação
e você fala, é hoje eu vou sair, vou levar toda a galera aqui no carro, vamos dar uma volta aqui, uns rolê pelo bairro. Beleza. Aí você põe os caras lá no carro e começa a dirigir. Aí você tá tenso, porque você aprendeu a dirigir faz pouco tempo. Então você entra no carro, você ainda tem aquele tique, né, de arrumar todos os espelhos e tal, senta, se acomoda lá tudo direitinho. Aí você sai com o carro. Vamos supor que o carro ainda é manual, para complicar mais ainda. Aí você põe primeira, pisa na embreagem, você tá pensando em tudo isso. Pisar na embreagem, puxar, pôs segunda, aí você solta a embreagem, começa a acelerar de novo, aí você já olha, tem um carro na frente, tem um carro atrás, você tá pensando em tudo isso. Aí quando você tá quase ali, se dando bem, dirigindo e tal, tudo normal, não aconteceu nenhum acidente, alguém fala assim pra você, nossa, essa estação é muito chata, muda aí pra mim, por favor. Aí você, nossa, agora não dá, porque eu tô dirigindo. Você não consegue pensar em outra coisa, você tem que pensar na direção, porque você exige que o seu foco seja 100% ali, porque você não tem um grau de autonomia muito grande para desempenhar aquela função com autonomia, que é operar aquela máquina, o carro, tá bom? Então, requer muito processamento do córtex, você pensa muito para fazer aquilo. Quando você já está maroto, lá na frente, você já dirigiu por 20 anos e tal, o sujeito está ali dirigindo, mandando SMS, cantando junto com a música, dando bronca na criança que está no carro, no banco de trás, fulano, não mexe aí, senta, não briga com a sua irmã, conversando com o parceiro que está ali do lado, entendeu? Aí ele ainda botou a camisa, assim, xinga o cara no carro do lado, por quê? Tudo isso o cara faz dirigindo e não acontece nada de errado, o carro parece que o cara estava ali que nem uma máquina dirigindo. Por quê? Porque a direção, dirigir, colocar o carro em movimento para se deslocar, já exige menos processamento do córtex cerebral, tá bom? A pessoa já tem aquilo de forma autônoma, tá bom? Então a expressão correta é autônoma, tá bom? Aí eu vou explicar isso agora no Kung Fu, vou te dar um exemplo também. Só que antes eu vou dar boa noite para quem chegou aqui, porque mais gente comentou, vamos lá. Chegou a Daphne Colares, Dafs Gran, Cristiane Parangaba, mandando boa noite, boa noite. Lilian Oliveira, que na verdade é João Vitor, da TSKF, que treina com o Nicolas, usando o Facebook da mãe. É isso aí, a gente conecta como pode. E o Ivan tá falando aqui, que nem aquele povo que tem que diminuir o volume do rádio para ver melhor o número das casas. Exatamente, então a pessoa começa a se concentrar numa coisa que ela não tem o hábito de fazer, que é encontrar uma localidade, então ela fala assim, por que ela diminui o volume? Vai ajudar? Às vezes vai, porque vai diminuir a quantidade de estímulos que ela está recebendo para executar aquela tarefa. Então parece engraçado, fala, nossa, que besta, o cara diminui o volume para achar o volume na rua, ela está diminuindo a quantidade de estímulos, tá bom? Para ela processar menos coisas para fazer para atingir o objetivo dela, que é encontrar o número, tá? Que é o visual. Então ela está cerceando o auditivo para apurar o visual, tá bom? Deixa eu ver quem mais falou aqui. O José Lívio, nosso Lívio. Existe algum exercício que possa fazer sozinho para aperfeiçoar o tempo de reação? Cara, tem vários. Vou falar já sobre alguns. Luiz Sérgio Saraiva. Para melhorar o tempo de reação de um Taolu mais complexo, é só repetição e foco ou existem mais recomendações? Vou falar sobre isso agora. No Kung Fu, tempo de falar sobre autonomia, né? Que é o que eu estava falando aqui com o Ivan. Você lembra quando você estava aprendendo a primeira forma, que no nosso caso aqui da TSKF era Fushin Chuan? Você está fazendo Fushin Chuan. Se alguém falar com você, você já perdeu a conta, você já não sabe mais que movimento você está. Se alguém passar na sua frente, você já, desconcentrei, já não sei mais como que é. Se alguém passar atrás ou esbarrar em você, também te atrapalha, tá bom? É assim porque você ainda não tem autonomia. Quando você já passou vários períodos treinando, vamos supor, vários anos na academia, o cara já chegou lá na faixa preta, se você vendar o cara aqui assim, ó, e falar pra ele, faz o Fushin Chuan, o cara faz. Ele consegue fazer, tem gente que consegue fazer o Fushin Chuan vendado e cantando. Por quê? Porque o grau de autonomia que a pessoa já tem para executar uma sequência de movimentos,
com aquele grau de complexidade que ela requer, já não exige tanto do processamento do córtex, que é o nosso cérebro, tá bom? Então a pessoa já consegue desempenhar aquilo com bastante autonomia. Então por isso que no Kung Fu você tem, dentre as fases, né, os estágios do aprendimento, da aprendizagem, durante as fases da aprendizagem, você quer chegar até o estágio autônomo, em que você executa com destreza, tá bom? Você não fica pensando mais muito para fazer, você já sai fazendo. Porque você já tem conhecimento suficiente para fazer aquilo sem precisar pensar muito, tá bom? Respondi a pergunta? Quero ver os balãozinhos subindo aí, as carinhas de feliz, coraçãozinho e risada, tá bom? Vamos ver, voltando aqui a pergunta, se existe exercício que possa fazer para aperfeiçoar o tempo de reação. Existe. Ou, que é quase a mesma pergunta aqui do Luiz Sérgio, né? Melhorar o tempo de reação de um Taolu. Tempo de reação num Taolu, você não melhora muito a reação, porque o Taolu você executa sem um estímulo externo. Você já decide fazer o Taolu, você tem aquela sequência na sua cabeça. O que você vai melhorar, Luiz Sérgio, na verdade, é a velocidade. Então você pode fazer aquilo mais rápido, mas isso independe de um estímulo, tá bom? Então, até pelo princípio da especificidade, a gente diz que se você quiser melhorar um Taolu, você tem que treinar esse Taolu. Se um nadador quer nadar mais rápido, ele tem que treinar natação. Se um cobrador de faltas quer cobrar faltas com mais direção, pontaria, força, ele precisa cobrar faltas, tá bom? Ele pode complementar com outras coisas, que é a atividade física, né, o exercício físico, melhora de uma musculatura específica e assim por diante. Mas pelo princípio da especificidade, você precisa treinar mais aquilo que você quer desempenhar. Então seria esquisito você falar, por exemplo, um cara que joga futebol, cobrador de faltas, falar assim: você vai ficar muito melhor se você jogar basquete. Pode ser que melhore alguma coisa, mas ela renderia mais se ela investisse o tempo que ela tem disponível para aquele esporte que ela tem aquele objetivo, tá bom? Isso não quer dizer que você não possa fazer um treinamento físico muscular, por exemplo, ou de alongamento, porque isso vai melhorar capacidades físicas, tá bom? Isso aí já é mais científico e complexo, não vai caber, não vai dar tempo de eu falar nessa live aqui, mas eu espero que tenha ilustrado. Quanto à pergunta do Lívio, se existe um exercício que você pode fazer sozinho, pode. Você pode, por exemplo, programar alguma coisa, pode ser uma lâmpada, pode ser um timer, pode ser o que você quiser. Então, você vai programar alguma coisa que possa ser um estímulo ou sonoro ou auditivo, por exemplo. Ou se você quiser um estímulo tátil, né? Você vai precisar de alguém que te espete, por exemplo, ou que te dê um tapa para você começar a fazer o exercício. Mas com sonoro ou visual, fica mais fácil. Você vai treinar, por exemplo, cada vez que eu ouvir determinado som, eu vou começar a correr. E aí o seu tempo para você começar a correr, que é o tempo que você vai levar para iniciar a resposta àquele estímulo, vai ficando cada vez menor conforme você vai treinando isso, tá bom? Só por curiosidade, o estímulo, a nossa resposta ao estímulo auditivo é mais rápida do que a nossa resposta ao estímulo visual, tá bom? Então, o tempo de resposta, o tempo de reação, que é o que a gente está falando aqui, é menor, é mais rápido quando é um estímulo auditivo em relação ao estímulo visual. Mas nós estamos falando aqui de fração de segundo, tá bom? De milésimo de segundo, tá? Mas é maior, no visual é um pouco maior. Então, até por isso eles usam o estímulo sonoro, o auditivo, na largada dos 100 metros, tá bom? Então você poderia estar se perguntando aí, por que nos 100 metros rasos também não tem as lâmpadas lá, o semáforo ou o farol? Porque como é rápido e a pessoa não está utilizando nenhum equipamento, não tem capacete, não tem nada, eles se utilizam desse benefício da pessoa estar ali ouvindo e usam o estímulo sonoro para iniciar a largada dos 100 metros rasos, por exemplo, tá bom? Já na Fórmula 1, a pessoa está com o capacete ali, cheio de equipamento, barulho do motor, então o estímulo auditivo fica comprometido. Então, qual é a solução para isso? Usar o estímulo visual.
Então tem os semáforos lá que ficam todos vermelhos, quando apaga o piloto inicia a largada, tá bom? Poderia ser um estímulo tátil. Vou pensar em fazer isso nas aulas, estímulo tátil, para o aluno começar a fazer o Fuxin Chuan, por exemplo, eu espeto ele com um alfinete, puf, aí o cara, Fuxin Chuan, vou começar a fazer, tá bom? Vamos ver se alguém vai achar legal fazer assim. Eu acho que não, acho que é melhor a gente usar ainda os comandos aí que a gente usa, hey, ou palma, que aí ninguém se machuca e a gente não leva nenhum processo na cabeça, tá bom? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta chegando aqui. O André Toledo está perguntando, mestre, acho que até mesmo um jogo de videogame pode ajudar a estimular esse tipo de resposta de uma maneira divertida e sem a pessoa se atentar nesse estudo, o que pode até auxiliar nesse desbloqueio mental. Cara, sem dúvida. Você sabe que videogame, esses jogos que requerem coordenação motora fina, que a pessoa está ali com o controle fazendo poucos movimentos, melhoram muito essa coordenação da pessoa, né? Então a pessoa está jogando, ela está se divertindo, mas ela está apurando essa coordenação motora fina dela. Com isso, se você for pensar no desenvolvimento humano ao longo das gerações, provavelmente a gente vai ter cada vez mais pessoas com esse grau de coordenação motora fina. Então teremos, por exemplo, excelentes cirurgiões, gente que consegue operar instrumentos finos, né? Músicos, tá bom? Porque a pessoa já está treinando aquilo desde pequeno. Então melhora um outro aspecto, que é também a coordenação motora fina. Mas sem dúvida também o tempo de reação, porque quando a pessoa está jogando, ela está o tempo todo reagindo a estímulos. Então tem esse benefício, sem dúvida, o videogame tem uma série de benefícios como tempo de reação, pensamento estratégico. Então tem vários benefícios envolvidos aí com videogame, jogos de tabuleiro em geral, mas o videogame que foi o seu exemplo é bem legal. Inclusive o nosso mestre Danilo aí que eu usei de exemplo é viciado, ele joga uns jogos bem antigos aí, né? Claro. E ele tem até umas dicas aí, se você quiser perguntar para ele, depois ele te responde. Eu jogo vários jogos também de videogame, mas os meus acho que deve ser tudo antigo também, nada do que está na atualidade, que o meu videogame é velho pra caramba, mas eu gosto dos mesmos jogos até hoje, tá bom? Elaine Garcia Ribeiro assistindo, obrigado, minha mãe assistindo aí. Nosso mestre aqui, fundador, o mestre Gabriel, falando, o sentido da audição foi o primeiro a ser desenvolvido no ser humano, ocultamente falando, tá vendo? Ele sempre completa com informações que vão além do conhecimento comum, digamos assim, né? Então ele traz essas informações aí ligadas ao ocultismo que sempre preenche nossas lives aqui com coisas bem divertidas. Vamos ver quem mais está aqui. O Lívio falou, vamos sair igual a peneira. Ele está falando se o estímulo para você começar os movimentos fosse com alfinete nas aulas, né? Pois é, eu ia furar o povo aí à vontade. E o Marcos Vinícius está falando, melhor continuar no estímulo auditivo mesmo. Beleza, aceito então. Vou continuar comandando a aula só na parte auditiva e visual, não vou espetar ninguém, beleza? Daniela Belfort, nossa Dani aí assistindo. O André Toledo falando, geração Atari aqui, ó, Atari é nós. O Atari tem até uma coisa legal você ter falado do Atari. Quem não sabe aí, o pessoal, os millennials, os mais jovens aí que não jogaram Atari, o Atari tinha um manche, que é o direcional, e só um botão. Então percebe como o grau de complexidade para você treinar, o tempo de resposta fica mais fácil? Porque você só tinha um botão, só dava para executar uma ação. Então se você está jogando, por exemplo, um Moon Patrol, aquele botão servia para aquele carrinho pular, mais nada, não tem outra função, o carro não vai fazer outra coisa. Tudo bem que quem desenvolveu o jogo fazia o carrinho pular e atirar ao mesmo tempo, que é um gato aí que os caras colocaram para você conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque só tinha um botão. Mas você tinha uma forma de resposta menos complexa, então você conseguia responder mais rápido aos estímulos, tá bom? Então se você jogava Enduro, você apertava o botão para o carrinho acelerar, acabou, não tem outra função, tá bom? Se você jogava Frostbite, que é aquele do gelo, que o bonequinho ficava pulando para construir a casinha, fugir do urso e não congelar,
O botão servia para quê? Só para mudar a direção do gelo. Acabou, não tem outra função no botão. Por quê? Porque só tem um botão. Daí começaram a vir outros videogames aí, Master System com 2 botões, o Nintendo 8 bits tinha 2, aí já começou a vir alguns videogames com 3, A, B e C, né? Ou já tinha X, Y, A, B, L, R, aí já a coisa já vai degringolando, já vai ficando mais fácil. O que acontece? Você tem um grau de complexidade maior para oferecer uma resposta ao videogame, ao estímulo que aquele jogo, né, aquele desafio está te colocando, tá bom? Então espero que tenha ilustrado aí a parte dos videogames. Você vê que a gente vai entrando nos devaneios aqui, numas loucuras, mas tudo está dentro do contexto aí das perguntas que vocês estão mandando. Fica até mais legal porque a gente pode explorar o assunto de forma mais dinâmica, tá bom? Deixa eu ver, tem mais gente falando aqui. Aí, ó, falei que o mestre Danilo ia falar, ó. Tá jogando coisa nova, Final Fantasy X2 de 2004, tá vendo? Olha os caras. Eu tô jogando no PlayStation 1 o Campeonato Brasileiro 2005, tá vendo? O jogo é até hackeado aí. Um CDzinho pirata. Vamos ver. O Ivan falou, ó, será que se você treinar o tempo de reação ao estilo sonoro com os olhos vendados, seria um treino melhor, já que teria menos estímulos para processar? Será que isso teria a ver com desenvolver cada sentido também? A gente precisaria analisar trabalhos científicos realizados sobre isso. Mas já te adianto que se você está tolhindo outros sentidos, ou seja, você está diminuindo outras possibilidades de estímulo para reagir de forma a um só dos sentidos, certamente vai ficar menos complexa a tarefa, tá bom? Porque você vai ter somente um estímulo possível para reagir. Então isso provavelmente vai tornar aquela reação mais ágil, mais rápida. O tempo para responder vai ser menor. Agora, vou te dar um exemplo. Se o cara está treinando 100 metros rasos e ele está esperando um barulho, de repente começa a piscar um farol na frente dele, porque o cara está entrando na garagem, o cara está treinando na garagem do prédio, pô, já atrapalhou o treinamento, entendeu? Então esse estímulo visual é o que você está querendo cercear, você está querendo tolir para não atrapalhar o treinamento, entendeu? Eu acho que funciona mais nessa forma, você está eliminando outros obstáculos para melhorar o foco quando você tira outros sentidos para focar naquele estímulo, tá bom? Naquele estímulo que você escolheu, por exemplo, o auditivo, tá bom? Vamos ver. Quem mais está falando aqui? Ó, os caras estão falando dos jogos aqui. O João Quintino falando que conhece os jogos. O Maurício também falou que gosta mais do X. O mestre Danilo já zerou, lógico, né? Já terminou. Aí, ó, o João Quintino tá falando que é uma época boa, porque ele podia brincar em casa e na rua também. Beleza. Aí, ó, o mestre Gabriel tá falando aqui um que eu conheço. O predileto dele era Asteroids. Putz, eu cansei. Nossa, joguei horas e horas esse Asteroids, porque a navezinha ficava assim, ó. Aí ela apontava para onde você queria, vinha aquelas bolotonas assim, ó. E você tinha que atirar na bolotona e ela se dividia em outras. E elas iam ficando menores, até você matar todas as bolotonas da tela e não sobrar uma que te atingisse, né? Aí você ainda usava o manche, o direcional, para andar com a navezinha. Só que aí ficava perigoso pra caramba. Então quando eu jogava, mestre, eu ficava com a navezinha parada ali só no meio, só destruindo pra um lado e pro outro. De vez em quando apareciam umas navezinhas do nada assim, que a gente tinha que acertar, mas eu também joguei pra caramba esse aí, aquele Year's Revenge. O Year's Revenge é o que tinha uma abelhinha, parecia uma abelhinha que ela tinha que ir lá carcomer o tijolinho e dentro ficava um míssil assim, que ficava depois de virar um rolo e sair em direção à abelhinha. Era uma loucura aquele jogo lá, eu joguei até a morte isso aí. Era muito legal, tá bom? Tá lindão o jogo, aqui os caras falando. Olha, ó, o mestre Antônio também conhece o Asteroids, que esse é clássico. É isso aí. Bom, gente, estou caminhando aqui para o final. Você vê que a gente escolhe um tema aqui como reflexo tempo de reação e dá para falar um monte de coisa do cotidiano que fica muito mais legal para ilustrar e para todo mundo entender os conceitos. E já vou lançar o desafio aqui. Quem falar reflexo na academia durante a aula vai pagar já um montão de flexão, porque a gente treina lá é tempo de reação, tá bom? Então, se você falar que viu um jogo e o cara defendeu no puro reflexo, já paga 10 aí na hora, lembra de mim, porque a gente estava falando de tempo de reação, beleza?
Existem uma infinidade de outros assuntos aí que a gente vai abordar e outras lives. Vou voltar aqui pedindo, lembrando aqui para vocês compartilharem, porque quem não assistiu aqui ao vivo pode assistir depois. Vou lembrar que a gente tem várias lives sendo executadas nesse período aí de quarentena. Amanhã mesmo, se eu não estiver enganado, é uma live do mestre Danilo, nesse sábado, dia 18 de abril. Se não for isso, alguém, por gentileza, pode me corrigir aí nos comentários. Peço que vocês continuem acompanhando e é sempre um prazer estar aqui com vocês todos que participam dessa conversa. A gente procura sempre trazer alguma coisa divertida para ilustrar. Às vezes é diversão por diversão, como foi a live das curiosidades. Às vezes é diversão com conteúdo para a gente falar coisas interessantes que possam agregar e você aprender e até ensinar a gente alguma coisa aí com os comentários, tá bom? Então eu vou iniciar a nossa despedida aí. O mestre Danilo já confirmou que é isso mesmo, ele vai fazer uma live amanhã. Então eu agradeço a todos vocês que participaram. Tô vendo aí, ó, as bolinhas subindo aí, os joinhas, os coraçõezinhos, as carinhas de risada. Agradeço a quem assistiu. Agora é bastante gente, não dá para eu voltar lá e falar o nome de todo mundo, porque a gente já tá com o horário apertado. Mas espero que vocês tenham gostado, essa live foi bem cheia. A gente bateu aí num número legal de gente assistindo ao vivo. E depois mais gente ainda assistindo nas reprises aí, tanto aqui no Facebook, que vai ficar gravado, como lá no YouTube, que daqui a pouquinho alguém sobe lá no YouTube e fica disponível para assistir, tá bom? Então falamos aqui no nosso dia 17 de abril de 2020 sobre tempo de reação e reflexo. Diferenciamos as duas coisas para que todo mundo entendesse e foi muito divertido estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez a participação de todos os mestres e sócios que acompanham a gente, nosso mestre Gabriel, que está sempre dando oportunidade para a gente falar com todo mundo por aqui, e aos demais mestres que estão aqui com a gente na live, sócios e instrutores aí da academia, e principalmente a você, nosso aluno, que está aí acompanhando com a gente firme e forte todas as coisas que a gente fala, algumas bobagens e algumas coisas engraçadas que a gente fala por aqui, e algumas com um conteúdo relevante que a gente procura levar para vocês, tá bom? Agradeço a participação, vou ficando por aqui, muito obrigado, boa noite a todos e a gente se vê na próxima live da TSKF, tá bom? Um abraço a todos, valeu, até mais!